O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Mas tu também devias ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, também os que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa, no Evangelho de hoje, Jesus nos deixa um dos seus ensinamentos mais difíceis: o perdão. Primeiramente, Pedro se aproxima de Jesus e lhe faz essa pergunta: quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Na tradição judaica, havia um costume de se estabelecer um limite para perdoar o próximo. Até 3 vezes. Era obrigatório pela lei judaica. Depois, a pessoa ficava na liberdade de continuar perdoando ou não. Então, parece que Pedro estava sendo generoso ao colocar 7 vezes para Jesus, mais do dobro do que a lei judaica ordenava. Mas Jesus vai mais além ainda. Se o número 7 na Bíblia significa plenitude,
Jesus também vai usar dessa simbologia para falar de um perdão sem limite, sem cálculo. Pedro, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aqui não se trata de fazer um cálculo para se chegar a um resultado. O perdão está ligado à caridade diante dos mandamentos de Deus. Se para a caridade não pode ter limites, também para o perdão não pode haver limites. Pois sem perdão, a caridade e a convivência pacífica entre os seres humanos se destrói. Nunca podemos esquecer isso em qualquer relacionamento que cultivamos, seja entre pais e filhos, seja entre irmãos de sangue, parentes, amigos, esposo, esposa, namorado, namorada. Sem o perdão, a caridade e a convivência pacífica entre os seres humanos se destrói. Essa é uma das páginas do Evangelho que gostaríamos de passar adiante. Também nós, diante da pergunta de Pedro, esperávamos que Jesus concordasse com Pedro, dizendo: tá bom, Pedro, até 7 vezes. Mas no fundo, isso também já seria demais para nós, hein? Pois geralmente, qual é a regra que as pessoas estipulam? Dar uma segunda chance a tal pessoa, a gente tem que dar, mas uma terceira, não. Geralmente essa é a regra. E tem pessoas que falam: perdoar uma vez, tudo bem, 2 vezes já é demais, mas 3 vezes já não tem como. Isso deveria ser entre os pagãos, mas não entre os cristãos. Somos muito fracos quando se trata de perdão. A nossa tolerância é quase zero. Para nós cristãos, ou confiamos que as palavras de Jesus, mesmo quando exigentes e radicais, são sempre palavras de vida eterna, ou nem podemos nos dizer cristãos. Jesus é radical no ensinamento do perdão, e ele mostra o porquê ao contar a parábola do devedor perdoado ou do servo cruel. O patrão perdoou uma quantia imensa que o seu empregado lhe devia, 10.000 denários, que era uma moeda judaica que corresponde a cerca de 50.000 reais, trazendo para hoje. O empregado suplicou a misericórdia do seu patrão: dá-me um tempo e eu te pagarei. É claro que aquele empregado nunca ia poder pagar aquela dívida. Talvez foi uma quantia que ele pegou emprestado com o seu patrão para comprar uma casinha, para comprar um terreno a fim de construir a sua casa para a sua família. Mas diz a parábola que o patrão teve compaixão do seu empregado e lhe perdoou toda a dívida. E aí, quando esse empregado está saindo, encontra pela rua um conhecido seu que lhe devia apenas 100 moedas. Vamos colocar para o nosso hoje cerca de 100 reais. E o empregado não teve compaixão do seu amigo que lhe devia tão pouco, e o lançou na prisão até que pagasse toda a sua dívida. Foi perdoado de uma dívida imensa, 10.000 denários.
e não foi capaz de perdoar uma pequena dívida do seu amigo? A figura deste patrão cheio de misericórdia, que foi capaz de perdoar toda a dívida do seu empregado, que lhe suplicava para que tivesse piedade dele, é a figura de Deus. Deus que pagou uma dívida que a humanidade jamais poderia pagar por si mesma. Qual foi a dívida? Os nossos pecados, desde Adão. E essa dívida foi paga pelo sangue do Filho de Deus, o sangue de Cristo derramado na cruz. Este Deus que está sempre disposto a perdoar o pecador arrependido, porque para Deus o perdão não tem limites, o seu amor não tem limites. Basta que Ele veja um coração arrependido, humilhado na sua presença, que Ele esquece os nossos pecados. E como disse uma vez o profeta Malaquias, Deus lança os nossos pecados no fundo do oceano e nunca mais se lembra daqueles pecados perdoados. Mas aí vem o principal do ensinamento de Jesus sobre o perdão. É quando Ele fala no final do Evangelho: se o vosso Pai Celeste vos perdoa sempre, vocês também devem se perdoar uns aos outros de coração. Perdoar de coração, porque muitas vezes a gente diz que perdoa, mas não passam de desculpas esfarrapadas. Eu perdoo fulano de tal, eu só não quero nunca mais vê-lo vivo na minha frente. Não é assim que muitos falam? Não quer mais nem ver a pessoa viva na sua frente. Eu perdoo fulano de tal, mas que ele não atravesse a mesma calçada que eu estiver andando, senão eu mudo de calçada. Eu perdoo fulano de tal, mas se eu souber que ele vai estar presente no mesmo espaço que eu deveria estar, eu fujo. Caríssimos irmãos, nós rezamos sempre na oração do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus nos ensinou a rezar isso no Pai Nosso, e todo bom católico deve rezar o Pai Nosso no mínimo 7 vezes por dia, né? Para que a gente se exercite no perdão, para que a gente sempre busque em Deus a graça para perdoar, porque nós por nós mesmos não conseguimos viver de uma forma plena este Evangelho, o Evangelho do perdão. E na maioria das vezes que rezamos essa parte do Pai Nosso, estamos mentindo, né? Mas não mentindo para Deus, estamos mentindo para nós mesmos, para a nossa própria consciência. Sabemos que viver esse ensinamento de Jesus não é fácil. Se temos dificuldade em perdoar pequenas ofensas, apenas 100 moedas, como na parábola, ainda mais quando são ofensas gravíssimas que foram cometidas contra nós. Imaginem uma mãe, um pai perdoar quem assassinou o seu filho. Imagine perdoar uma pessoa que lançou o seu bom nome na lama, por meio de mentiras, difamações e fofocas. Imagine perdoar
aquela pessoa que você tanto confiou e traiu a sua confiança. Mas precisamos entender algumas coisas sobre o ensinamento de Jesus, que vai nos ajudar neste caminho de perdão. Primeiro, o perdão, em primeiro lugar, é dom de Deus, é graça que vem de Deus. Nós precisamos pedir a Ele continuamente a graça de perdoar e estar muito unidos a Deus na oração. Muitas vezes o perdão só vai ser liberado do nosso coração para com aquele que nos ofendeu depois de muito tempo, depois de ter rezado muito, de ter pedido muito a Deus essa graça de conseguir dar o passo do perdão. Em primeiro lugar, o perdão é dom de Deus. Não é à toa que Jesus morreu perdoando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus morreu perdoando para nos mostrar que somente em Deus e unidos ao Cristo a gente também vai conseguir viver o evangelho do perdão. Segundo ensinamento, o perdão não está ligado ao critério do merecimento ou do não merecimento daquele que nos ofendeu, mas está ligado ao próprio Deus e ao seu mandamento de amor. Pois no final das contas, nenhum de nós somos merecedores do perdão de Deus. Nenhum de nós somos. É muito importante esse terceiro ensinamento, né? Por que que muitos não conseguem dar o passo do perdão? Porque ficam presos a este critério do merecimento ou do não merecimento da parte do ofensor. Eu não vou perdoar aquela pessoa porque aquela pessoa não merece o meu perdão. Eu não vou perdoar aquela pessoa porque eu já perdoei muitas vezes e agora ela não está mais fazendo por merecer. Nada disso. É preciso mudar o foco do nosso olhar. O perdão não está ligado ao ofensor, se ele merece, se ele não merece. Muitas vezes o ofensor não merece mesmo o nosso perdão, falando isso humanamente. Mas o nosso olhar não deve estar voltado para o ofensor. O nosso olhar deve estar voltado para a cruz de Cristo, aquele que perdoou os nossos pecados, derramando até a última gota do seu preciosíssimo sangue na cruz. O nosso olhar deve estar voltado para Deus. Eu devo perdoar o outro não porque ele mereça ou deixa de merecer. Eu devo perdoar o outro porque isso é um mandamento de Deus, para que eu também mereça o perdão dele e a salvação eterna. É por Deus que eu tenho que perdoar. E quando se trata da família, é pelo bem da família que eu devo perdoar, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a minha família. Mas o nosso olhar deve estar sempre voltado para a cruz do Senhor, aquele que nos perdoou sem a gente merecer e continua nos perdoando. Terceiro ensinamento: ao perdoar, os primeiros beneficiados, os primeiros libertos, somos nós mesmos que perdoamos. Somos nós mesmos que mais ganhamos quando damos o passo do perdão. O ressentimento, o rancor,
o ódio, é um veneno mortal que nos mata aos poucos por dentro, adoece a mente, o corpo e a alma. Tem muita gente aí que aparece com doenças graves no seu corpo por causa de muitos ressentimentos guardados no coração. Isso pesa a alma, isso adoece a nossa vida. Esse terceiro ensinamento, então, é muito importante. Quando eu dou o passo para o perdão, movido pela graça de Deus, é claro, o primeiro beneficiado sou eu mesmo. E o grande benefício é a paz de Deus no meu coração. A gente acha que pode fugir do ofensor, né? Daquele que nos magoou, traiu nossa confiança, nos decepcionou. Fugir fisicamente é até fácil. Agora, não tem como a gente fugir do ofensor, sabe por quê? Porque ele está preso dentro de nós, com as mágoas que guardamos, com os ressentimentos que guardamos. É como um prisioneiro dentro da jaula do nosso coração, noite e dia, nos lembrando a ofensa que nos feriu, que nos machucou. O que é o perdão? É o carcereiro vindo com a chave do amor de Deus, da cura de Deus, e abre essa jaula dentro do nosso coração e deixa aquele prisioneiro ou aqueles prisioneiros saírem de dentro de nós. Nós damos liberdade para eles e também damos liberdade para nós mesmos, porque a paz de Deus passa a habitar em nosso coração. Como é maravilhoso quando um pai se reconcilia com seu filho, quando o filho consegue perdoar o seu pai de coração. Olha, tem muitos filhos que não conseguem progredir na vida, nem na sua vida afetiva, nem na sua vida emocional, nem na sua vida espiritual, nem na sua vida financeira, porque tem mágoas profundas dos seus próprios pais dentro de si. Como é maravilhoso quando um esposo e uma esposa se reconciliam, quando os amigos voltam a se falar, quando amizades são refeitas pelo perdão. O perdão sempre é a vitória do bem sobre o mal. E aí vem o último ensinamento. Muitas vezes perdoar o outro não quer dizer voltar à convivência com o outro. Vou explicar aqui. Tem males que foram feitos em nossa vida, tem males que as pessoas podem fazer umas com as outras, que a convivência nunca mais será possível, a amizade nunca mais será possível, o relacionamento nunca mais será possível. Por exemplo, se eu tenho um vizinho no meu bairro que assassina o meu irmão de sangue, como é que eu vou conseguir conviver com este vizinho de novo, como convivíamos antes? Como é que eu vou conseguir viver com ele como se nada tivesse acontecido? Perdoar, muitas vezes, não quer dizer voltar às boas com o outro. Quando isso é possível, glória a Deus. O céu glorifica a Trindade, mas nem sempre é possível, principalmente quando se quebrou a confiança mútua de uma forma profunda. Sem confiança, qual relacionamento que dá certo, que se restabelece? Mas aí, mesmo quando não é possível, pelo perdão,
voltar às boas com o outro ou com os outros, mas isso não me dispensa do dever de perdoar. Perdoar é você voltar a ter o seu coração em paz em relação àquela pessoa, é você conseguir até mesmo desejar o bem para aquela pessoa, é você não sentir mais nenhuma ferida aberta, sangrando dentro de você, pelo que o outro te fez, porque pelo perdão, aquela ferida foi cicatrizada. Não é o que acontece quando a gente se machuca fisicamente em algum acidente? Você passou pela escada da sua casa, caiu e machucou o seu joelho, e ali abriu uma ferida terrível. Você precisou de dar pontos para que aquela ferida se fechasse. Depois de um tempo, aquela ferida cicatrizou, não dói mais, não sangra mais, não sai mais pus, cicatrizou. Mas significa que você vai se esquecer do momento e do lugar onde você se machucou? Você não vai esquecer, você vai olhar para aquela cicatriz que não dói mais em você, mas você vai lembrar. E quando alguém te perguntar: mas que cicatriz feia é essa que você tem no seu joelho? O que te aconteceu? Você apenas vai lembrar: ah, foi um dia que eu levei um tombo da escada da minha casa. Era uma sexta-feira, 9 horas da noite, estava chovendo. Você vai lembrar de todos os detalhes, mas apenas como uma lembrança, porque aquela ferida foi cicatrizada, não dói mais, não sangra mais. Perdoar não significa esquecer, só se você ficar sem memória ou com Alzheimer, aí você vai esquecer. Fora isso, perdoar não significa esquecer. Perdoar significa libertar o outro que estava preso no seu coração por mágoas, rancores e ressentimentos e até ódio. O último ensinamento, o quinto: o perdão sempre é a vitória do bem sobre o mal. É muito importante lembrarmos isso, porque o mundo nos ensina a vingança, não o perdão. Observe qual é o tema principal das novelas que passam nas televisões. Qual é o principal tema dos filmes, dos seriados? Sempre é a vingança, sempre é pagar o mal com o mal. Isso pode entrar na nossa mentalidade, até mesmo de cristãos, e a gente achar que perdoar é coisa de bobo, perdoar é se fazer de trouxa. Não, para nós cristãos, perdoar é fazer com que o bem vença o mal, e o mal é vencido dentro de nós. Vou repetir esses 5 ensinamentos. Primeiro, o perdão é dom de Deus, devemos buscar na oração, e na oração constante, até conseguirmos. Segundo, o perdão não está ligado ao critério do merecimento e do não merecimento, mas está ligado a Deus, para que mereçamos também o seu perdão. Terceiro, ao perdoar, somos os primeiros a ser beneficiados, curados, libertos pelo perdão. Somos os primeiros que mais ganhamos. Quarto, perdoar não significa esquecer.
mas significa eu ter o meu coração em paz em relação ao meu próximo, mesmo que perdoar não torne possível voltar às boas com aquelas pessoas, mas eu estarei em paz. E quinto, o perdão é sempre a vitória do bem sobre o mal. A vingança sempre é a vitória do mal sobre o bem. Que Jesus nos ajude a vivermos o evangelho do perdão, para que o mal nunca domine sobre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.